Olá pessoal, bom dia, boa quarta-feira para vocês, que Deus os abençoe. Como é que foi a noite de vocês? Eu espero que tenha sido tudo bem e já vou iniciar o vídeo com o vídeo da Antônia Fontinelli, uma live que ela fez com o senador Marcos Rogério, lá no canal dela na segunda-feira, no programa Na Lata, em que ele fala sobre o G7. Segundo ele, são 7 senadores que na frente das câmeras são uma coisa, por trás é outra, se reúnem somente os 7, e eu quero saber quem que vocês acham que são os tais dos 7 senadores, porque me vem à cabeça o Fala Fina, que é o Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, o Omar Assis e o Otto. Quem seriam os outros 3? Eu vou deixar aqui para vocês comentarem, porque eu realmente estou curiosa. Antes de colocar o vídeo da Fontinelli, eu vou pedir para vocês conferirem as inscrições. Por quê? Porque o YouTube, na noite de terça-feira para hoje, quarta-feira, tirou nada mais, nada menos do que 1.500 pessoas. Olha que mágico. Vocês já viram a esquerda reclamar disso? Não, só a direita reclama. Por que será, né, YouTube, meu querido vermelhinho? Vamos colocar então um vídeo da Fontinelli, que eu quero saber de vocês quem que é as bênçãos dos 7 senadores. Há uma blindagem ali, Fontinelli. Assim, esse G7, que aliás, nesse momento deve estar reunido lá, né? Eles fazem reuniões secretas. Tem a reunião na frente das câmeras, que todo o Brasil acompanha, e tem a reunião secreta deles. Na reunião secreta vai lá só os 7. Né? Assim, os outros não participam dessa reunião, apenas o grupo deles. E ali é onde eles discutem as estratégias. Olha, como fazer para não deixar a investigação chegar nos governadores? Porque até aqui eles têm feito isso o tempo todo. Agora, eu quero ver, quando a gente começar a falar ali, de corrupção, apresentando, porque os documentos estão chegando da PGR, da Polícia Federal, né, já estão na CPI. Quando a gente começar a mostrar as suspeitas que há de corrupção, se todos eles vão votar colocando um tapetezinho quente nas suspeitas de corrupção, ou se vão mostrar para o Brasil que estão do lado certo. Porque o que eles querem, na verdade, o relator já tem uma sentença debaixo do braço, é colocar um carimbo de culpado no peito do presidente. Não tem outra meta. Tem 3 pontos interessantes nessa fala do senador Marcos. Eles discutem como vão fazer para não deixar as investigações chegar nos governadores. O tal do G7, que eu tô louca para saber quem é, e que o relator já tem ali uma decisão embaixo do braço, que é colocar um carimbo no presidente Bolsonaro, né? Que o culpado é o presidente Bolsonaro. Já que estamos falando do presidente Bolsonaro, vamos começar com ele. Bolsonaro não terá apoio de motoboy paulista, diz o sindicato. O sindicato é o Sindimota, eles atendem pelo iFood, são os motoboys do iFood, os motoboys entregadores de aplicativos paulistas não vão aderir ao ato. A declaração é do presidente da Sindimota São Paulo, Gil Almeida, em entrevista para a Folha, que se incomoda com um projeto que protege criança. Eu vejo que o presidente está preocupado em montar a cavalo, em moto, em plena corrida eleitoral antecipada. Ele precisa procurar aparecer fazendo algo útil. O preço da gasolina está acertando a gente em cheio, afirmou Almeida. Almeida, você está preocupado com o preço da gasolina? Olha só, reclama com Dória. Outra coisa, querido Gil, você acabou de mostrar para o Brasil como sindicatos esquerdistas são pró-democracia, respeitam a opinião dos outros, respeitam a opinião dos afiliados. Não esqueçam, pessoal, que a China deu dinheiro para todos esses sindicatos. E desculpa, venhamos e convenhamos, mas vocês já viram a população de São Paulo que tem moto? Pois é muita gente. Ou seja, Bolsonaro, pode vir que São Paulo garante uma Paulista cheinha, um motoclube só para você, presidente. Pode vir que a gente tá aí. E PSOL terá que devolver R$368 mil por irregularidades na prestação de contas, determina o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. É incrível que onde tem esquerda
tem corrupção, né, gente? É impossível separar. Onde tem esquerda, tem promiscuidade, droga, desvio de dinheiro e corrupção. É uma coisa absurda. Na sessão plenária desta terça-feira, 25, a Corte Eleitoral Potiguar desaprovou a unanimidade dos votos as contas referentes ao exercício financeiro de 2019 do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Vocês sabem que socialismo e liberdade são antagônicos, né, pessoal? O órgão colegiado determinou que o diretório do partido devolva ao erário o valor de R$ 368.599,54 e a aplicação de R$ 8.376,13 na criação ou manutenção de programas de incentivo à participação feminina na política. Por que onde tem esquerda tem bobagem, tem corrupção, tem tudo que não presta, gente, pelo amor de Deus. E ainda falando em esquerda, vamos falar da esquerda norte-americana, o Joe Biden, que revogou a ordem executiva do presidente Donald Trump e liberou as Big Techs para censurar perfis sem mais sem nem menos. Tipo, não gostei de sua postagem, quer saber, vou te censurar. O Donald Trump tinha parado com isso por conta da perseguição ideológica que essas Big Techs fazem, mas o Biden falou, quer saber, me favorece, então eu vou deixar bloquear esses perfis, tirar esses perfis do ar, como aconteceu com o próprio Donald Trump, inclusive. E a gente está correndo muito perigo, porque ataque terrorista de grupo esquerdista deixou 18 mortos em meio à campanha eleitoral no Peru, e segundo eles, quem vota na conservadora é traidor. E vocês acham que isso não vai chegar ao Brasil? Pessoal, a gente corre perigo sim. Lembram quantas vezes em 2018 a gente ouviu que conservador merece uma boa cova, uma boa bala, uma boa espingarda, um bom muro, enfim, todas essas coisas aí que eles gostam, que o Che Guevara adorava colocar negro, mulher, homossexual e descer o fuzil? Pois é bem isso que eles querem pra gente. E ainda mais com o maior bandido de todos, né, o chefe deles, o Lula solto. Vocês acham que isso não tem perigo? Não esqueçam dos camponeses armados que estão atuando na região do norte, Boulos querendo armar manifestações aqui em São Paulo com queima de pneu e depredação. Vocês realmente acham que a gente não corre perigo? José Dirceu falando que ganhar a eleição é muito diferente de tomar o poder. A escalada autoritária que a gente está vendo do Supremo Tribunal Federal. Sim, nós corremos riscos sim. A gente tem que ficar bem de olho nessa turminha. E por falar em turminha, o investigado por desvio na saúde do Amazonas, Omar Assis, que inclusive a sua esposa está presa, diz que quem critica lockdown na internet é assassino. Eu achava que assassino não é quem critica lockdown em si, quem desvia dinheiro da saúde, quem é metido com corrupção, inclusive com quem mexe com criança, né, senador? Não sei. Mas o deputado estadual André Fernandes, ele é deputado estadual de Ceará, disse que vai processar o senador Omar Assis. Entrarei com uma ação contra o senador e ele terá que provar na justiça quantas vidas eu assassinei para ser rotulado assim. Convido os amigos deputados a entrarem conjuntamente comigo na ação e nós também podemos entrar, pessoal, se nós nos sentirmos ofendidos com a declaração desse senador de uma vida proba, de uma vida com caráter, ética, esse exemplo de moralidade chamado Omar Assis. Você também pode entrar, tá? E vamos falar, já que a gente tá falando de quem não presta, vamos falar de Lu, ministro? Vamos sim. Alexandre de Moraes aponta graves vícios e vota para anular a delação de Sérgio Cabral. Ele é o quarto iluministro que contraria o acordo, reconhece as delações firmadas pela Polícia Federal, mas defende trabalho conjunto no Ministério Público Federal e acusa de vício a delação que coloca o Toffoli e sua esposa envolvidos até o topo da cabeça. Inclusive o Marco Aurélio, o iluministro Marco Aurélio, mandou à PGR uma notícia-crime que um deputado, pasmem, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, fez contra o presidente Bolsonaro. E por que Marco Aurélio mandou essa notícia-crime
para a PGR, porque é o trâmite legal, ele é obrigado a fazer isso, tá? Então isso não significa muita coisa, cabe à PGR a aceitar ou não. Mas segundo o deputado, né, esse deputado de grande relevância, de grandes feitos pelo Brasil, que a gente nem sabia que existia até o momento de ler essa matéria, chamado Elias Vaz, o deputado diz que Bolsonaro incitou a subversão da ordem pública e a animosidade entre as Forças Armadas e os governos locais. Segundo o deputado, que a gente não sabia que existia até este momento, ele protocolou a notícia crime no dia 21 de maio e fez referências às declarações dadas pelo presidente em março deste ano, quando defendeu o uso das Forças Armadas para a manutenção da liberdade. Em conversa com apoiadores, o presidente afirmou que tiranos tolhem a liberdade das pessoas, em referência aos governadores que estabeleceram medidas de isolamento para conter o avanço da peste chinesa. Ué, o presidente está errado? O presidente não está errado, primeiro. E segundo, a esquerda, inclusive o PSB, querido deputado, que até já esqueci o nome, queria que as Forças Armadas fossem para as ruas para manter a população presa dentro de casa. Aí pode? Aí não é subversão da ordem? Colocar as Forças Armadas contra a sociedade? Aí pode, né? Porque tudo que é de lixarada pode, vocês. Agora, quando o presidente quer colocar ordem, vocês metem uma notícia crime. Por quê? Porque a esquerda ela é covarde. Ela não enfrenta na Câmara, ela não enfrenta no Senado. Quando ela perde, ela recorre ao Supremo Tribunal Federal, na qual os ministros que ocupam a Suprema Corte, tipo a mais alta corte do país, se tornaram apenas mensageiros da esquerda que obedecem ordens. E vamos falar de Arthur Lira. Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, diz não acreditar em terceira via para 2022 e uma frase dele aqui me chamou a atenção e eu gostaria de conversar com vocês sobre ela. Nessa eleição, com a polarização que existe, eu não acredito que vá haver terceira via, porque os dois vão convergir para o centro e o centro vai escolher qual o melhor dos dois para governar em 2022. Então aqui deixa claro que quem vai decidir as eleições é o centrão fisiológico, o centrão da troca, dos cargos, da mamata, do toma lá da cá. E é por isso que nós temos que ficar de olho. Olha só, pessoal, o voto impresso já está numa comissão da Câmara dos Deputados, onde o relator é o Felipe Barros. Senador Marcos Rogério, na terça-feira, fez uma PEC, ele precisa da assinatura de 24 senadores para que essa PEC entre em pauta, para que se coloque o voto impresso, ou seja, está indo por duas frentes, isso é excelente, mas cabe a nós irmos lá nas redes dos senadores, não precisa ser no seu, pode ser em todos, porque afinal os nossos impostos vai para o bolso de todos eles, tá? Então não precisa escolher não. Naquele que você não tiver bloqueado, porque eu tenho certeza que você está bloqueado em algum perfil, vai lá e coloca para apoiar a PEC do senador Marcos Rogério. E também ontem foi aprovado na Câmara a reforma tributária. E o que nós precisamos agora? Da reforma eleitoral. Por quê? Porque o que o Lira falou é bem sério se a gente pegar isso nas entrelinhas. Existe nas eleições uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Por isso que muitas pessoas escolhem partidos grandes. Quando a gente fala, porra, conservador no DEM. Pois é, gente, conservador no DEM. Sabe por quê? Por conta desse coeficiente eleitoral. Quantas pessoas em 2020 foram eleitas por voto, por maioria de voto, mas não assumiram a cadeira porque o partido não teve voto suficiente, porém um outro que quase não teve voto entrou. Por quê? Porque o partido e os integrantes desse partido tiveram voto e puxaram esse cara. Esse negócio de puxar do outro que não teve voto, que não tem qualquer representatividade, já que deputado e senador serve para representar a vontade do seu eleitor, daquele pedaço da população que votou nele, como é que o cara entra, se ele sequer teve voto, ele não tem qualquer representatividade, mas ele entra por conta dos votos de outras pessoas que puxam ele. Um exemplo, o voto da Janaína Pascoal aqui em São Paulo, que ela foi a deputada estadual mais votada da história, ela teve 2 milhões e poucos de votos, só ela puxaram 7 candidatos do PSL.
Teve candidato ali, teve eleito ali, que teve o total de 1.350 votos. Você já viu algum deputado estadual entrar com esse pouco de voto? Pois é, teve quem entrou. Então, a questão é exatamente essa. Gente que às vezes está num partido muito pequeno, não entra. Porque não teve o voto do partido o suficiente para entrar. Gente que quase não teve voto, mas o seu partido recebeu voto, seja na legenda, seja com o candidato chave, né, com o candidato puxa-voto, aquela pessoa entra. Então isso nós precisamos lutar para acabar e para valer para 2022, ou seja, tem que correr com isso esse ano. Então a gente tem que fazer uma pressão em cima da reforma eleitoral, tá bom? Posso contar com vocês? Eu sei que posso. Dá uma conferida aí na sua inscrição. Claro, se você não tiver inscrito, se inscreve para me dar esse apoio. Deixa seu like, comenta no vídeo ou dá dislike também e me diz por que não gostou, porque tem coisas que eu consigo melhorar, tem outras que não dá para melhorar. E encontro vocês aqui entre 4h30 e 5h30, né? Porque eu atraso para gravar o vídeo, aí não consigo editar, enfim. Até 6 horas da tarde o vídeo tá aqui. É só apertar o sininho que notifica. Claro, se você quiser assistir o vídeo, ativa o sininho que notifica. E também encontro vocês às 9h30 da noite aqui com o vídeo da noite. Fiquem todos com Deus, que Papai do Céu os abençoe e que a quarta-feira de vocês seja repleta de bênçãos e paz e muita vitória e sucesso. Mega beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau.